a vitória plena sobre a morte. A Páscoa é a celebração do fim do reinado da morte. Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Páscoa do Êxodo à Cruz. Se no ato simbólico no livro de Êxodo o cordeiro sacrificado poupou a vida dos primogênitos hebreus, agora o sacrifício de Cristo Jesus nos possibilita desfrutarmos da vida eterna. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e te convido a este tempo devocional para entender melhor como por meio da Páscoa nós obtemos a vida eterna. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todos os principados, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A ressurreição de Cristo Jesus é a base da nossa fé. O fato de Cristo Jesus vencer a morte por meio da ressurreição é o que nos faz hoje ter uma esperança do dia de amanhã. O hino diz: porque ele vive, posso crer no amanhã. E o apóstolo Paulo deixa claro isso nesta carta aos Coríntios, neste mesmo capítulo. Ele diz que se a nossa esperança em Cristo Jesus foi apenas nesta vida, somos os mais indignos de todos os homens. Ele deixa claro que se não crermos na ressurreição, a nossa fé e todo o nosso trabalho é vão. A fé do cristão está pautada de que um domingo pela manhã, Cristo Jesus venceu os grilhões da morte, o sepulcro não pôde contê-lo e hoje ele vive para todo sempre. Ele se manifestou a diversas pessoas. As mulheres que seguiam Jesus foram até o sepulcro e lá estava vazio, e o anjo lhe disse: por que procuram entre os mortos aquele que vive está? Naquele mesmo dia, Pedro vai correndo e não encontra nada naquele lugar, apenas uma tumba vazia. Naquele dia de ressurreição, Cristo vai aparecendo a tantas pessoas. 2 discípulos no caminho de Emaús, frustrados, voltando à sua antiga vida, também têm um encontro com este Cristo. E o desfecho de tudo isso é uma transformação plena. Homens acovardados, enlutados, agora se tornam verdadeiros mártires, dispostos a testemunhar a todo mundo aquilo que eles viram, aquilo que eles vivenciaram. Eles entregam a sua vida também à morte, pois eles encontraram a vida plena em Cristo Jesus e agora nada poderia mais conter. Essa história, que é um fato amplamente documentado, nós encontramos desde os livros sagrados como na bibliografia espalhada pelo mundo. O fato de que Cristo Jesus ressuscitou causou um alvoroço no tempo antigo e ainda hoje revoluciona a nossa vida. Por meio da ressurreição de Cristo Jesus, hoje eu e você podemos desfrutar da vida eterna. Era necessário que aquilo que é corruptível, no caso a nossa carne, daquilo que é carnal, mortal, fosse tudo transformado. E nele nós seremos plenamente transformados. O apóstolo Paulo diz que haverá um tempo onde aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, aquilo que é corruptível de incorruptibilidade. E então podemos proclamar plenamente: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. A morte não pôde dominá-lo. Você tem noção que a cruz, o sepulcro, o inferno, a morte, nada pôde conter o nosso Deus. Ele vive para todo sempre e com ele, como lemos no texto de Coríntios, eu e você
também reinaremos, ressuscitaremos para uma nova vida. Em Adão encontramos a morte e o jugo do pecado, mas em Cristo Jesus desfrutamos da esperança da vida eterna. Agradeça ao Senhor, pois Cristo vive. Pai bondoso e querido, declaramos para todo mundo que o nosso Deus não é um Deus morto, o nosso Deus não é um Deus estático, não é uma imagem, não é um símbolo. O nosso Deus é um Deus relacional que vive, habita em nossos corações, está à destra do Pai, conquistou todas as coisas, tudo está subordinado às suas mãos. A Ele dedicamos a nossa vida, o nosso coração e aguardamos um dia que estaremos face a face com o Senhor para reinarmos eternamente. Obrigado, Pai, porque na Páscoa nós celebramos a vida que encontramos em Ti. Em nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Feliz Páscoa a todos, Deus abençoe. Até amanhã, às 21h30.